Mas avaliar se o resultado que você teve vai ao encontro das probabilidades, se ele faz sentido ou não, ou até que nível de certeza você pode ter do resultado que você teve, né? Se ele de fato só não é um ponto fora da reta na tua situação, né? Se não foi tipo na sorte, chegou naquela resposta, Uhum. entende? Aí, Uhum. ah, muito bem. O negócio é o seguinte. Deixa eu ver se eu tô Word aqui. Muito bem. E aí, já tentou resolver essas contas? Como é que é? Eu não, a gente vai começar esse capítulo hoje na aula. Então a gente não começou nada ainda. Entendi. Estimate a population proportion on estimating confidence interval estimate. Cadê as coisas? Tipo, beleza, eu posso estimar o que ele quiser que eu estime, mas cadê o problema para eu estimar? Não tô entendendo. Eu acho que isso aí, na verdade, não vai ter nada de problema. Eu acho que vai estar mais, talvez, no test practice e no capítulo em si, na verdade. Eu Ah, mas eu acho. não recebi esses arquivos, né? Não foi? Eu enviei 4. Sim, cadê o test practice? Tá aqui. Tem esse Formulas for Estimation, tem os PDFs, os conteúdos, suponho eu. Sim. Mais questões específicas, como nas aulas anteriores, tu não mandou. Deixa eu ver. É. Ele tá como esse fórmulas de estimação ali. É como ela colocou no test practice. Não, a gente abriu esse Word. Só tem equações aqui. Ah, então. Ela colocou como test practice, então a única coisa que a gente tem é o que eu mandei, na verdade. Ah, então não tem nada. Porque aqui só tem fórmulas. Vamos pegar da minha apostila mesmo. Cara, teu professor é muito ruim, tá louco? Chega a ser frustrante às vezes. 76. Muito bem. Eu não entendo por que que americano não gosta de usar livro, cara. São eles que escrevem os livros. Mas toda vez que eu vou dar aula para quem mora nos Estados Unidos é isso. Nunca tem livro assim. É inacreditável. Ah, muito bem. Então, eu já te falei mais ou menos a ideia geral da inferência estatística. É usar, do ponto de vista matemático, é usar as equações para que você consiga verificar se uma condição que te deram no enunciado faz sentido ou não. Resumidamente é isso, beleza? É isso que você vai ter que resolver daqui para frente. Tanto é que aquele arquivo que eu acabei de abrir, que são as fórmulas, ele é basicamente as fórmulas que a gente já viu. Muito bem. Então, tem um monte de conversa aqui que depois você pode ler. É, E eu quero, na verdade, já resolver, eu já vi um exemplo, né, onde você vai entender a lógica do que está pegando aqui. Em uma certa cidade, 30% dos motoristas envolvidos em acidentes fatais mostra evidência de uso de drogas. Numa amostra de 200 acidentes fatais, qual será a probabilidade de que mais de 25 desses motoristas tenham usado drogas? Bem, note que isso ainda vai ao encontro do que nós estávamos estudando na aula passada, né? Tem tudo a ver Uhum. com probabilidade, certo? Então, só para ele já ir aqui revendo, né, coisas importantes. Então, de novo, a gente faz as continhas, que você já está acostumado. Aqui, como é porcentagem, é a distribuição da proporção, né? Foi uma das coisas que nós vimos na outra aula. E daí a gente encontra um valor da tabela Z, chega na resposta, beleza. Agora, ah, esses estimadores aqui não importa muito. O que importa são intervalos de confiança.
Você vai ver muito esse contexto aqui de nível de confiança, nível de significância. Beleza? Então, normalmente a gente vai trabalhar com níveis de significância de 95%, 99%. São valores decorados. Eles vão aparecer na conta, tu já vai ver como é que funciona, mas só para você entender que isso vai aparecer bastante, tá bom? Uhum. Agora eu quero que você repare uma coisa, nesse exemplo bem direto aqui. O nível de confiança de 95%, ele te dá um intervalo em relação à média menor que o intervalo, que o nível de confiança, né, de 99%, que é maior, certo? O que que isso significa na prática? Significa que para você chegar no valor da média, resumidamente, né? Ou melhor, como é que eu posso dizer isso do ponto de vista estatístico, né? Você tem uma média, que é 12, e você tem um desvio padrão, que é 1,2, né? Então você pode afirmar com 95% de precisão, né, de certeza, que os resultados, né, daquilo que você está medindo estarão entre 11,51 e 12,49. Uhum. Ok? De novo, pensa que isso aqui é o peso de um cachorrinho, beleza? Então, se previamente você já tem as informações de que a média é 12 e o desvio padrão é 1,2, então você pode afirmar com 95% de certeza que os cachorrinhos vão estar pesando entre 11,51 quilos e 12,49 quilos. Ok? Então perceba que você pode ter mais certeza da sua resposta se você aumentar o intervalo, não é mesmo? Uhum. Agora eu tenho 99% de certeza que ele vai estar entre esses valores aqui, 11,31 e 12,67. Por quê? Porque eu aumentei o range, o intervalo de valores, percebe? Uhum. E eu poderia ficar com 99,9% dizendo que o meu cachorro está lá entre 6 quilos e 18 quilos. Por que que eu não faço isso? Porque às vezes não vale a pena tu fazer um range tão grande, é sempre um trade-off, entende? Você troca certeza na sua resposta para ter um intervalo menor de chute, entende? Por exemplo, imagine se fosse jogar no tigrinho lá, né? Você, entre ter 95% de chance de ganhar, ter 99% de chance de ganhar, pô, não faz muita diferença, entende? Uhum. Não faz quase nenhuma diferença, é 4%. Só que aqui você tem um intervalo de valores menores para escolher o seu chute, né? Aquela opção que você vai lá dar como resposta para ganhar no Tigrinho. Entende a ideia? Uhum. Então é sempre uma troca. Agora, se você estiver trabalhando com coisas mais sérias, tipo medicina e tal, é bom você ter 99,999%, né? Que é uma questão que eu acho que eu já discuti com você lá quando eu estava explicando que era desvio padrão, né? Mas aqui nós estamos vendo na prática. Porque aqui nós estamos realmente avaliando medidas, avaliando experimentos, né? Aqui não é só probabilidade de fato, né? Muito bem. Então, aqui nós temos uma condição importante para ver qual tipo de teste você vai usar. De modo geral, a gente usa a distribuição normal. Só que existe a possibilidade de a gente usar a distribuição T-Student. Então, eu preciso ver se teu professor vai usar a distribuição T-Student aqui. Parece que não. Ele está sendo super gente fina. Opa, tem um T aqui. Vai usar sim. O que é complicado, né? Porque lá naquelas listas de exercícios das aulas passadas, a gente não tinha distribuição T-Student para aprender, não é mesmo? E aqui já tem que usá-la. Então, eu acho que ele deveria ter cobrado isso antes, né? Que cobrar agora do nada, T-Student é um pouco complicadinha de verificar os valores na tabela, assim, não é tão direto quanto na distribuição normal, sabe? Uhum. De toda forma, vamos ter que estudar a distribuição T-Student, fique esperto, então. Uma coisa nova aí que a gente vai ter que ver. Muito bem. Bem, quando é que a gente vai usar a normal e quando é que a gente vai usar a T-Student? É isso que está sendo dito aqui. Nós vamos utilizar a distribuição normal quando a nossa amostra for maior que 30 e nós tivermos o desvio padrão conhecido, né? O desvio padrão da população conhecida, ou variância que seja, né? Quando a gente não tiver isso, ou seja, a gente só tiver o desvio padrão da amostra,
Daí a gente vai ter que usar a distribuição T-Student, beleza? Uhum. Muito bem. Então, como você pode ver, a fórmula para resolver as contas aqui é a mesma que você já conhece muito bem. E ele vai falando um monte de coisa aqui que na prática serve para resolver um exemplo como esse. Vamos ver aqui. O Departamento de Recursos Humanos de uma grande empresa informa que o tempo de execução de tarefas que envolvem a participação manual varia de tarefa para tarefa, mas que o desvio padrão permanece aproximadamente constante em 3 minutos. Beleza. Então, desvio padrão 3. Uma nova tarefa está sendo implantada na empresa. Uma amostra aleatória de execução de 50 pessoas, ou seja, esse aqui é o valor do N, maior que 30. Então, provavelmente, nós vamos utilizar a distribuição normal, não é mesmo? Dessas novas tarefas, forneceu o valor médio de 15. Beleza, temos a média, temos o N, temos o desvio padrão da população. Porque ele não citou que, pá, foi feito um experimento, pegamos uma amostra, achamos um desvio padrão. Não foi feito isso. Foi já uma coisa prévia, de um estudo prévio que disse que o desvio padrão é esse. Determine um intervalo de confiança de 95%. Então vamos ver como é que ele usa esse intervalo de confiança que eu estava falando aqui, né? Veja só. Aqui está a média, né? Como você pode ver, parece que tem um monte de símbolos aqui, mas a maioria, de certa forma, você já conhece. A média está aqui, muito bem. E nós queremos saber, né, em outras palavras, qual que é o tempo médio dentro desse intervalo de confiança, né? Nós já vimos uma situação como essa, é um valor menor e um valor maior que a média, o peso dos cachorrinhos, lembra? Então vai ser alguma coisa ali abaixo de 15 minutos e acima de 15 minutos, né? Ou seja, com 95% de certeza, quanto que eu posso dizer que a turma termina essas tarefinhas aí, certo? Será que vai ser de 14 a 16, de 13 a 17? Vai ser algo assim a nossa resposta, beleza? Uhum. Tá, então veja que a fórmula ela é igual antes e depois do mi, só muda o sinal de mais e de menos, né? Justamente para ter para mais ou para menos, igual lá na eleição, certo? A ideia da Uhum. eleição é isso aqui mesmo. Então, 15 menos esse 1,96. Bem, quem que é 1,96? Ele é um valor da tabela Z. O valor justamente associado a 95% de confiança. Só que se você pegar a tabela Z sua, né? Deixa eu abrir a sua tabela Z aqui. Cadê? Standard Normal Z Table. Vamos procurar na tabela o valor que dá uma porcentagem de 95. Então a gente quer que o azul todo seja 95. Então eu tenho que procurar aqui o númerozinho 95. Que tá aqui, ó. Mas se você olhar esses valores, né, que é 1,645, não é o valor que está na minha apostila. Tá aqui 1,96. Você sabe o porquê? 1,96? Ah, não. Bem, porque como nós estamos trabalhando para mais e para menos, eu acho que eu já falei brevemente para você isso no outro aula. Como nós estamos falando para mais ou para menos, e a gente quer 5% de confiança, a gente precisa cortar as pontas e que aqui dentro seja 95%. Então eu não estou extremando de um lado só ou de outro lado só. Eu estou tirando os 95%, ou melhor, estou pegando os 95% do centro. Então eu corto 2,5 de cada lado, sacou? Uhum. Aqui vai ter 2,5, aqui vai ter 2,5. Então, quando ele me pede 95% de confiança, eu não posso simplesmente procurar 95% na tabela. Eu tenho que procurar na prática, onde ele faz o azul ter 97,5, certo? Uhum. Porque mais 2,5 fica 100%. Então, 97,5 tá aqui, olha só, que é justamente o valor que está no meu livro. 1,96. Beleza? Uhum. Então, é esse cuidado que você vai ter que ter, tá? Mas, de modo geral, como eu falei para você, é sempre 95 ou 99. Então, talvez seja interessante você decorar esse valor aqui, que ele vai aparecer com bastante frequência, tá? 1,96. E também 1,65 lá aparece às vezes quando é 90% de confiança. Uhum.
Então tá bom. Então, média aqui, a confiança vem aqui, desvio padrão, raiz de n. Pronto. Daí a gente resolve essa conta, obviamente, né? É o mesmo resultado aqui e o mesmo resultado aqui, certo? E daí, como você pode ver, é o mesmo valor aqui, e agora é só fazer a soma, né? E a subtração, é claro. Daí vai ficar esses valores. Então você pode afirmar com 95% de certeza que a turma vai resolver a tarefa entre esses valores aqui. Ou seja, vai ter lá uns 5% que vai demorar mais, uns 5% que vai ser mais rápido, beleza? Uhum. Mas de modo geral, é esse valor. Ok? Pegou a ideia? Aham. Bem tranquilo, né? Então, resumidamente, é resolver essa continha aqui. Esse padrãozinho aqui do z vezes o sigma dividido pela raiz de n, a gente chama de erro. Normalmente é o que a gente chama de erro. Pode ser Uhum. que o professor chame de erro em algum momento aí. Aqui ele não chama de erro, mas é erro. Muito bem. Então tá, bem, antes de a gente já ir para ter estudante, né? Que é um negócio meio barra pesada de aprender assim do nada. Pena que o professor não cobrou nota à prova. Que tal nós, que tal você, né? Porque esse problema aqui eu acho que ainda é fácil para ti fazer este problema. Eu vou pedir um problema parecido aqui, mas eu vou pedir com um nível de confiança diferente, beleza? Para que você tenha que buscar lá na tabela o valorzinho. Tá bom. Muito bem. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar essa fórmula aqui e vou mandar para você. Só isso eu acho que é suficiente nesse primeiro momento. Apesar de que você já conhece bem essa fórmula, né? Muito bem. Pô, o ChatGPT tá menos criativo que eu, velho. Que isso? Anyway. Então tá aí um probleminha. Um probleminha show de bolinha. Lembre-se que tudo isso está lá na página 86, caso você queira. Mas particularmente eu acho que você não precisa, tá bom? Beleza. Então, me manda aí se você quiser mostrar um desenho que você está cortando lá os cantos da gaussiana. Pode ser também, acho que fica bem legal. Uhum. Ok.
E aí, senhorita, como é que vai a continha? Eu acho que deu certo aqui, na verdade. Deixa eu Ah, ver. é? Que legal. Eu vou mandar a Pode mandar. foto. Pronto. Tá. Eu acho que enviei. Eita caramba, eu falando aqui, esse é o problema de eu ter tirado meu retorno. Desculpa, voltando. Voltando Uhum. lá no começo. Eu estava dizendo que a sua resposta está certa, ok? Uhum. E que o livro, caso você fosse ler, não está com uma resposta muito boa aqui, porque ele fala sobre a verdadeira média, né? Não é isso que nós estamos procurando nesse problema. Esse negócio de verdadeira média a gente vai ver lá em teste de hipótese. Aqui é o que eu havia dito antes mesmo, que como nós estamos falando nesse problema que eu te propus de tempo de processamento de pedidos, né? O tempo de processamento de pedidos, em 95% das vezes, vamos dizer assim, ou melhor, no caso que eu propus, 90% das vezes, né? Vai estar entre os valores que você colocou. Eu Uhum. tenho 90% de certeza que se eu dizer que o cara vai resolver entre aqueles valores que você colocou, eu vou estar certo, 95% das vezes. Basicamente é isso, beleza? Uhum. Então, a ideia é essa. Agora, a gente pode dar uma olhada no teste T-Student, que, como eu já falei, é o teste onde a amostra é pequena, que é onde o desvio padrão da população é desconhecida. Como você pode notar, a conta é bem parecida, né? Olha só. É, cadê? Tá aqui. A conta ela é bem parecida, tá vendo? Ó? Só que em vez de sigma é o T, que também é um valor que a gente encontra lá na tabelinha, Uhum. beleza? Uhum. Agora, como é que tira esse valor da tabelinha, né? Isso é meio chato às vezes. O seu professor te passou uma tabela T-Student? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu tenho uma. Deixa eu ver. O nome dela, ela tá como T-Table. Aqui tá. T-Table, perfeito. Manda para mim, por favor. Uhum. Aí. A T-Table, como você pode ver, ela é um pouquinho diferente, porque ela tem esse DF aqui, né? Degrees of Freedom, ou seja, os graus de liberdade. Isso aqui vai ter a ver com o teu N. É basicamente o teu N menos um.
Pelo Uhum. menos nessas estatísticas mais iniciais, é assim. No futuro, o degree of freedom é muito complexo de calcular, mas deixa para lá. E claro, né? Aqui, como ele está descrevendo bem, area in right tail. Ok? Então, mas, de acordo com a tabela do teu prof aqui, ele só colocou os dados da area in right tail. Então, quando a gente for avaliar, a gente vai ter que entender, né? Se ele está dizendo ali 95%, né? Vai ter que ser 2,5 também, porque a princípio é a area in right tail, não é mesmo? Então, na right tail vai ter só o 2,5 quando ele pedir 95% de confiança, né? Ou seja, vai pegar metade do que o problema pedir, né? Basicamente. Vamos ver uma situação onde isso acontece, por exemplo, aqui, ó. Ele falou para nós aqui, ó, e ó, 25 peças, ou seja, menor que 30, né? Fabricação, barari, barará, condições específicas, resultado de uma deformação média desse valor. E um desvio padrão desse. Daí tu pode estar pensando, professor, mas tu não tinha me dito que não tinha desvio padrão nessa situação? Sim, não tem desvio padrão da população, mas de uma amostra não tem problema. Ele tá agora, se a gente lê o português do jeito certo, a gente interpreta que esse desvio padrão é dessa amostra de 25 peças, certo? Uhum. Não é como no problema anterior, que era uma amostra, que era um desvio padrão geral, uma situação geral, ok? Da população, no caso aqui é da amostra. E ele Uhum. quer para 99%. Então, bem, uma vez que a nossa amostra, nosso N é 25, nós vamos ter que olhar a linha do 24 do graus de liberdade. Então, essa linha aqui, 24. E como ele quer 1% só de confiança, né? Se ele quer 1% de confiança, vai ser essa coluna aqui de 1%? Não, a princípio, a menos que eu esteja viajando, eu acho que eu não estou, vai ser a coluna do 0,5% aqui, certo? Porque é 0,5% para cada cauda. Então, Uhum. a hora que eu for olhar lá na apostila, vai ter que estar o 2,797 como o T que nós vamos utilizar. Tá. Aí, 2,797. Perfeito. Entendeu? Então é assim que você vai usar a tabela do seu professor, beleza? Uhum. Então eu sempre recomendo que você use a tabela do seu professor, porque, por exemplo, eu tenho várias tabelas T que indicam situações distintas, né? Mas use a do seu professor. Então, resolver a conta de novo, né? Mesma conta. Não tem muito segredo, né? Esse negócio é bem tranquilo. Ah, maravilha, Subarashi. Então a interpretação é a mesma, né? Claro, ele está escrevendo um pouco mais, mas é a mesma lógica. Como eu estou falando aqui sobre tamanho de peça, né? Então as peças, eu posso afirmar com 99% de certeza que, que as peças dessa amostra, né? Dessa amostra, vão estar entre esse valor e esse valor. Beleza? Uhum. Legal. Ah, então agora tu tens um exercício. Porque tu já tá boa. Eu só vou, claro, colocar a fórmula aqui. E eu acho que tu entendeu como é que usa a tabela, né? Veja, Tá. a amostra é 52. Então, qual é o grau de liberdade? Me fala aí. Se o tamanho da amostra é 52, o grau de liberdade vai ser qual? 52 também, não? 51. É sempre o n menos 1, É na né? mesma. Olha só. Que era 25, de acordo com o enunciado, ele colocou 24 aqui no Tzinho, tá vendo? Ah, tá, é verdade. Beleza. Isso. Beleza. Então, o resto é tudo a mesma coisa. Claro, tu tem que olhar lá na tabelinha, porque os T's eu particularmente também não sei de cor. Os Z's eu até sei. Eu vou no banheiro e já volto, tá? Aham, beleza.
E aí, como é que vai a continha? Eu acho que tá dando certo. Eu só tenho uma dúvida, rapidão. Diga. Eu tô usando ali como na parte do T, não sei como fala isso. Sim, o É, T, isso mesmo. isso. Eu peguei, que não tem 51 na tabela, né? Daí eu peguei 50 e fui na parte do meio ali, não sei se tá certo. Daí o valor dá 2,678. É verdade, né? Eu não sei por que que ele me coloca um problema de ter student, a princípio de ter student, né? Já que está na seção de ter student, como tu deve concordar comigo, e o N, ah, não é menor que 30, né? Exato. É. Daí complica, É. porque o que que acontece? Tem um detalhe importante, né, que eu acho que eu não falei para você, que a tabela ter student, ela se aproxima da normal quando o nosso N é muito alto. Então, você pode ver aqui, né, que tem 50, tem 60, né, e os resultados eles vão ficando muito padronizados, certo? Uhum, E muito próximos da Z, né? Tanto é que ele está colocando aqui já os valores da Z, tá vendo? Que como uhum. você pode ver, é bem próximo dos valores da T, quando os valores de T são altos, né? Então, de fato, né, como você pegou um cara que é 50 e poucos aí, eu acho mais razoável pegar a linha dos 50, beleza? Tá bom, beleza. Então tá bom. Vamos ver, Isa. Deixa eu ver o que você fez aqui. A fórmula é essa mesmo, daí você foi procurar lá na tabela o T associado a 95 para o N de 51, que é quase 50. Daí você pegou 2,678. Você teve que procurar no 2,5, né? Vamos ver. Ou seja, aqui, Ih, eu peguei errado, então. né? Porque é aquilo que a gente já conversou, né? É 2,5 para cada cauda, certo? Ah, tá. É um exemplo que eu fiz. Então tá errado. Concorda comigo, né? 50. Aham. Ah, bem, claro, no caso do 95, né? No caso do 99, aqui já é outro. Deixa eu ver se você fez o 99. É, É, foi só. É, tem 5. você fez só o de 95, né? Uhum. Bem, tudo bem. Se você entendeu o seu erro, tudo bem. Agora, tem uma pergunta na B que não precisava fazer a conta porque ele já falou a resposta, né? E eu quero que você escreva aí
por que que a resposta é diferente. Nós já conversamos sobre isso hoje. Você escreve e eu corrijo se a sua resposta faz sentido ou não, beleza? Beleza. Eu digo para você escrever porque ficar falando, às vezes a gente fica meio perdido quando é sobre um assunto que a gente não conhece bem. Então você escreve com as suas palavras aí o tempo que precisar e eu avalio. Beleza. Vamos ver.
O intervalo fica maior, pois quando o valor do nível de confiança aumenta. Peraí. O intervalo fica maior, pois quando o nível de confiança aumenta, beleza. O mesmo acontece com T. Bem, não é bem com o T, né? O T aumenta, de fato. Mas não é porque o T aumenta que. Bem, é porque o T aumenta, mas como é que eu posso dizer para vocês? Não é o que nós estamos conversando nessa questão, certo? Você tem que dizer do ponto de vista prático, né? Que é porque você está aumentando as suas possibilidades de escolher certo, né? Certo? Você aumenta o range e automaticamente você aumenta as possibilidades de escolher um valor que as pessoas vão fazer aqui a análise, certo? Uhum. Se eu ficar muito restrito à média, né, digamos, pô, ficar ali no 3,8999 e o 3,900, pô, quase ninguém vai acertar na mosca, sacou? Então, quanto mais eu amplio o intervalo, mais fácil fica de eu acertar. Era mais ou menos essa ideia que eu queria que tu escrevesse, beleza? Ah, então, beleza. Então tá bom. Bem, por hoje é isso. Deu para pelo menos aprender a ideia de intervalo de confiança.